Bem-vindo ao Investe no Futuro, um podcast sobre investimentos, mercados e criação de riqueza. Eu sou o Daniel Pimentel, um investidor profissional, empreendedor, cidadão do mundo e apaixonado por aprender algo novo todos os dias. Aqui vou ajudar-te a seres mais abundante, mais informado e mais feliz. Olá, amigos investidores, bem-vindos a mais um episódio. Hoje queria falar com vocês sobre renda fixa, como dizem os brasileiros, mas como em Portugal diz produtos de rentabilidade fixa. E é um tema interessante, é um tema que devia fazer parte do portfólio de todos nós e é um tema que não se aborda muito. E portanto, queria partilhar aqui algumas notas com vocês sobre este tema para vos ajudar a pensar também um pouco sobre este assunto, tendo também a humildade de dizer que eu raramente invisto em rentabilidade fixa. Já o fiz, faço, tenho uma parte em rentabilidade fixa, mas realmente tendo em conta a minha idade, a fase da minha vida, eu tenho ainda uma grande parte, ou a maior parte dos meus investimentos não é em rentabilidade fixa, são investimentos de rentabilidade variável, ou seja, em ações e portanto, outros ativos que tanto podem ir para cima como para baixo. A rentabilidade fixa é um pouco o conceito que nós investimos e sabemos quanto dinheiro vamos ter no futuro. Mas já vamos falar sobre isto, portanto, antes de mais, obrigado a todos os mensagens e todos os comentários. Para quem me segue nas redes, sabem que a minha conta de Instagram foi clonada e então tive uma pessoa que andava a personificar-se por mim e andava a copiar os meus conteúdos, mas felizmente acho que já está resolvido, já consegui entrar finalmente em contacto com a equipa do Facebook e já está tudo tratado. E isto basicamente era uma pessoa que copiou o conteúdo e depois começa a enviar mensagens e depois há alguém que esteja desatento que caia na conversa, basta fazer uma transferência e pronto, é uma história triste. Felizmente acho que isso não aconteceu, mas não deixa de ser um pouco estranho, tipo, vermos a nossa conta clonada e alguém a personificar-se por nós. E portanto este foi um evento interessante nesta minha última semana. A nível das minhas leituras, em breve queria partilhar também com vocês um livro que eu estou a ler e fazer se calhar até um pouco o resumo desse livro, mas eu neste momento estou quase a acabar e posso-vos dizer que está a ter um impacto brutal, que é o The Magic of Thinking Big, do David Schwartz. E é um livro incrível, muito simples de absorver, de ler, de aprender, e é um livro que já foi vendido mais de 6 milhões de cópias, portanto acho isso quer dizer alguma coisa sobre a qualidade do livro, mas acima de tudo aquilo que eu queria dizer e partilhar com vocês também é um pouco a minha história pessoal, de como nesta semana só o simples facto de estar em contacto com estes pensamentos, como isto tem alterado bastante pronto, a minha forma de pensar, a minha forma de agir e até a minha forma de estar na empresa. E, portanto, este livro, no fundo, fala muito sobre os pensamentos que nós temos e a forma como pensamos, e podemos ter duas pessoas iguais, numa situação igual, mas a forma de pensar, se é diferente, vai ter resultados diferentes. E podemos ter, se calhar, uma situação de alguém que está a começar um projeto e nunca o fez, e duas pessoas iguais, mesmas competências, estudaram nas mesmas escolas, tiveram a mesma experiência, e uma se calhar entra para o projeto e diz assim: epá, eu não sei, epá, eu nunca fiz nada disto, pá, isto estou bem desconfortável. E depois tens outra pessoa em que com a mesma circunstância diz: ok, olha, isto vai ser uma aprendizagem para mim, mas acho que com o apoio de todos a gente vai ter vamos levar isto para bom porto. E a verdade é que a forma como abordamos, como pensamos, depois tem implicações gigantes, porque, e tal como eu estava a dar este exemplo, o resultado depois é completamente incrível. E quando se começa a fazer
o efeito composto disto, que é pensar sempre de forma grande em todos os momentos da nossa vida, em todo o nosso dia. Isso depois tem realmente implicações muito grandes, e eu achei muito interessante alguns exemplos que eles abordam, que dão sobre como às vezes no trabalho estamos, não é? Insatisfeitos porque se calhar achamos que podíamos ter a outra promoção, ou podíamos estar a fazer o trabalho acima do nosso nível, e deixamos que isso se calhar depois se resulta em começar a ficar mais retraído, começar depois também a ter uma menor proatividade, e portanto é uma bola de neve que vem daí, enquanto se calhar outra pessoa é alguém que pensa assim, ok, o que é que eu posso fazer? Eu sei que eu ainda não tenho esse nível, mas o que é que eu ainda posso fazer para continuar a demonstrar e continuar a adicionar valor à organização? E invariavelmente essas são as pessoas que depois, que ao manterem este espírito, ao manterem esta resiliência de pensamento, que depois mais tarde também continuam a progredir e a evoluírem. E isto é muito fácil de, quando se está assim em perspectiva cá atrás, e perceber, claro, isso faz todo o sentido, mas quando, e acho que todos nós que estão a ouvir passam por isto, que é quando estamos no dia a dia nos nossos empregos, muitas vezes deixamos esta voz interior falar connosco, e então é preciso perceber e escutar que conversa é que a nossa voz está a ter connosco, porque uma pergunta que faço em brincadeira, qual é que é a pessoa com quem vocês conversam mais na vida? E as pessoas começam, é o meu parceiro, é os meus pais, não, é a minha irmã. E não, está tudo errado. A pessoa com quem vocês conversam mais na vida são vocês, porque nós estamos em constante diálogo connosco próprios, estamos em constante diálogo o que é que isto quer dizer? O que é que isto significa? Porque é que eu fiz aquilo? Porque é que aquela pessoa lidou comigo? Porque é que aquela pessoa olhou para mim assim? O que é que isto... E temos um constante diálogo, e então é muito interessante perceber a tónica desse diálogo que temos connosco, porque a verdade é que nós dizemos coisas a nós próprios que nunca diríamos a um amigo, em termos de quão brutos somos, não é? Porque se calhar olhamos para nós e dizemos assim, eu não sou capaz de fazer isto, não, eu sou tipo, tenho este peso, isto é ridículo, não, eu sou um ultraje, nunca vou conseguir ter esta oportunidade. E muitas vezes passamos um pouco por esse pensamento interno, e nunca diríamos isso a um amigo diríamos que claro que sim, tu vais conseguir, acredita, tipo, tu tens mesmo uma forma de ver as coisas incrível, e temos essa voz de apoio. Portanto, eu achei este livro, e estou a acabar, mas está a ser incrível, fala muito sobre as atitudes, sobre a ação, sobre a forma como vemos as coisas, e posso dizer que em tão pouco espaço de tempo isso também já está a ter um impacto brutal para mim, tanto por causa dos projetos pessoais que eu tenho, que acho que muitos dos casos têm estado um pouco mais parado, têm estado um pouco mais em modo conservador, e isto é um pouco, não é, a minha voz interior conservadora, talvez de medo, não é, a não ter aquela vontade de seguir em frente, porque nós às vezes, o que eu vou dizer pode parecer um pouco negativo, mas às vezes nós boicotamos um pouco os nossos sonhos, no sentido em que adotamos uma visão mais risk-averse, mais conservadora, e portanto esta forma de pensar grande e pensar a longo prazo ajuda também muito a desbloquear isto. E então, olha, este livro está a ter um impacto muito, muito positivo já de tão cedo, está-me a ajudar já a desbloquear certos projetos que eu tinha, que andei e depois parei, está-me a ajudar também a desbloquear conversas com colegas, com os meus chefes, e até a uma postura no meu trabalho. E é um livro simples. E, portanto, meus amigos, agora deixei-vos aqui um pouco esta recomendação de um livro que estou a gostar muito. Então, indo aqui para o tema do central do podcast, que é a renda fixa, e hoje vai ser só para avisar, é um episódio um pouco mais curto, mas até porque é um tema mais técnico, mas renda fixa, no fundo, são ativos cuja rentabilidade são conhecidas antes do investimento.
ou seja, são investimentos que são tidos como baixo risco, porque não há flutuações ou não há volatilidade no seu valor. Obviamente se não vendermos antes da maturidade, mas eu isso já vou abordar. Mas, portanto, no fundo, renda fixa ou investimentos de rentabilidade fixa são aqueles investimentos em que nós fazemos um investimento e já sabemos daqui a 5 anos ou daqui a um ano, 2, dependendo da maturidade, qual é que é portanto, o dinheiro que vamos ter, a rentabilidade que vamos ter. Portanto, os ativos de renda fixa mais óbvios são, e agora se calhar vou do menos arriscado para o mais arriscado, são as obrigações do Tesouro, que em português se chamam governmental bonds, são os depósitos a prazo, que todos nós a dada altura já fizemos com as nossas contas, são as obrigações empresariais, que em inglês são corporate bonds, o primeiro era governmental, estes são corporate, e depois por fim temos coisas como fundos, seguros, PPRs de rentabilidade garantida. Portanto, no fundo, o que isto significa é que existe um investimento que é feito ao início e depois, dependendo de como está o produto estruturado, ou vamos tendo pequenas rendas, ou seja, pode ser um juros, o que quer que seja, que vamos recebendo, ou pode ser tudo no final, e isso chama-se bullet, portanto é um investimento de renda fixa que temos uma rentabilidade só no final, não há pagamento de juros. E tipicamente isto são ativos que que têm, obviamente, estão ligados, têm uma taxa de juro implícita, não é? E tem essa taxa de rentabilidade. Agora, é muito interessante, e aquilo que eu também queria aqui um pouco ajudar a perceber e a pensar é quais é que são os temas centrais quando vocês estão a fazer um investimento de renda fixa, ok? Mas já lá vamos. Só para finalizar, em relação aos ativos de renda fixa, eu diria que um bastante comum é os certificados da Forro, não é? Acho que este acaba por ser, os depósitos a prazo e os certificados da Forro acabam por ser se calhar aqueles produtos que a maior parte das pessoas está familiarizada e que muitos de vocês já o fizeram. Agora, a questão central, uma das questões centrais é: isto faz sentido para mim ou não? Faz sentido ter no meu portfólio, sim ou não? E a resposta é quase de certeza que sim, ok? Obviamente que depende do perfil de risco que vocês têm, mas quase de certeza que sim, porque se vocês têm um perfil de risco conservador, é sem dúvida que faz sentido. Se têm um perfil de risco um pouco mais moderado, ou seja, alguém que já está disposto a correr algum risco, continuam a ter necessidade de ter uma alocação a estes produtos de renda fixa, e mesmo que vocês tenham um perfil agressivo, continua a fazer sentido vocês terem uma pequena alocação a este tipo de produtos, porque reduz o risco, porque é uma forma de vocês terem uma reserva digamos, de emergência, ou um fundo de emergência, é uma forma de vocês também diminuírem a volatilidade do portfólio, portanto, quando se tem um pensamento a longo prazo, e se pensa no risco a longo prazo, independentemente do vosso perfil, a renda fixa faz sentido considerar, porque reduz bastante o risco portanto, minimiza a volatilidade no vosso portfólio e garante que há uma parte do portfólio que está segura para o longo prazo. Portanto, realmente eu sou um investidor que gosto muito dos mercados de capitais, mais de ações e imobiliário, portanto isto digamos que se calhar 90 ou 95% do que eu faço é isso, mas ainda assim este é um tema que é importante e que eu tenho para mim também definido como um objetivo, começar cada vez mais a ter uma pequena alocação que quero e que vai crescendo, porque também tem a ver com a minha idade, não é? Portanto, à medida que a pessoa, eu neste momento tenho 36 anos, à medida que a pessoa vai ficando mais velha, portanto eu neste momento ainda tenho, se tudo correr bem, ainda tenho um longo plano de investimentos pela frente, mas à medida que a pessoa vai ficando mais longa e quanto mais perto começa-se a ficar numa idade chamada idade da reforma, mais importante é ter uma alocação ainda maior, porque o ideal é quando a pessoa se calhar chega a essa idade da reforma,
ter muito pouco já de renda variável, ou seja, já ter muito pouco risco, porque já estamos numa fase da nossa vida onde nós queremos ter risco mínimo, ok? Então, digamos que um pensamento que se costuma aplicar nestes mercados de renda fixa é que, embora sejam de renda fixa, que não têm risco. Portanto, isso acaba por ser um pensamento que muitas pessoas têm, pronto, e isso está errado, ok? Portanto, isso é a primeira coisa que é preciso perceber. Renda fixa tem risco e, obviamente, tem um risco muito, muito inferior de ações, não é? E qual é que é o risco? O risco é a entidade que emite esse título ter capacidade no futuro de devolver o dinheiro e os juros. E vou-vos dar um exemplo. Mas quer dizer, por trás destas obrigações do Tesouro está o governo português ou está o governo alemão. Isto tem um risco, não tem risco. Mesmo isso está errado, ok? Porque o governo, imaginando as obrigações do Tesouro, não é? O governo, nós estamos a dar dinheiro ao governo, não é? E depois o governo vai ter que devolver daqui a 5 anos, ou quer que seja o prazo definido, o capital mais os juros que estão definidos, ok? Quando chegar a essa altura, daqui a 5 anos, o governo tem que ter essa capacidade e essa liquidez financeira para o fazer. E num passado não muito distante, quer dizer, em Portugal teve que entrar a Troika em ação, ok? Portanto, só para vos dar aqui um exemplo muito próximo da nossa realidade, como aquilo que nós julgamos ser zero risco, afinal tem risco, e podia ter-se dado o caso de o governo não ter capacidade de o pagar. Ok, agora para nações que realmente estão na União Europeia, nações que têm uma estabilidade grande, eu diria que realmente o risco é muito limitado, é muito, muito baixo mesmo. Obviamente, se começarmos a investir em obrigações de outros mercados emergentes, mercados que pagam uma taxa de juros muito maior, obviamente esse risco começa a ser muito mais interessante. Mas, em primeiro lugar, renda fixa tem risco, ok? Não é um ativo sem risco. Tem um risco muito, muito inferior, ok? Depois, a taxa, o segundo ponto a explicar é que realmente a taxa de rentabilidade vai refletir por consequência o risco que está por trás, ok? Portanto, se vocês têm um produto destes que tem uma taxa de 1% e outro que tem de 5%, não é porque o de 5% é melhor, é porque o risco que aquele produto tem é maior e, como tal, ele também tem que pagar mais para conseguir corresponder a este risco. E isto é muito comum, por exemplo, quando se está a pensar em investir em renda fixa de mercados emergentes. Por exemplo, nós podemos, se calhar, agora ir ao mercado e comprar um ativo de renda fixa no Brasil e que nos está a pagar 5%, 7%, não sei quanto é que agora está a taxa deles, mas nós, enquanto investidores, a questão que ficamos a pensar é, olha, isto é muito fixe, olha, vou investir ali no Brasil ou na Índia, para dar um caso um pouco mais arriscado, a meu ver, e eles estão a pagar 7%, e aquilo é renda fixa e eu estou tranquilo, não tem risco. Pronto, esse conceito está errado, ok? Está errado porque tem efetivamente risco, porque a entidade que o está a emitir é uma entidade com um risco ou um perfil de risco muito diferente de Portugal, de uma Alemanha, de um UK, portanto são entidades, são países diferentes, com estruturas sociais e financeiras diferentes. Por outro lado, mais em cima disto, não só o risco, como também temos o facto de esses investimentos noutros países, nomeadamente mercados emergentes, estarem denominados na moeda desse país. Ou seja, se eu for fazer um investimento, tal como disse, no Brasil, ele vai estar denominado no real. E é bastante sabido como o real tem estado a cair a apreciar e o euro a apreciar. Portanto, é preciso ter muito cuidado quando se vai investir em obrigações, portanto, de outros países e tentar perceber um pouco o que é que está por trás deste risco. E, se calhar, outro exemplo que também posso dar para ajudar é que
a taxa de rentabilidade, obviamente, como eu estava a dizer, vai refletir no risco. Uma obrigação governamental, se calhar, vai pagar à volta de 0,1% ou um pouco mais que isso, porque é muito baixo risco. Uma obrigação empresarial vai pagar, se calhar, uns 3 a 5%, porque depende, obviamente, do risco da empresa. Portanto, e aqui entramos no perfil de risco empresarial e na estrutura de capital da empresa, que é talvez dos temas que eu acho mais interessantes, porque pronto, exige aqui já algumas competências técnicas mais sérias para fazer um investimento em obrigações empresariais, mas o que eu acho mais interessante é que podemos fazer um investimento de rentabilidade fixa em obrigações empresariais, e estas obrigações empresariais vão pagar um retorno muito mais interessante do que obviamente, as obrigações governamentais, porque as obrigações governamentais, neste momento, praticamente nem estão a pagar, não estão a remunerar para além da inflação. Já as obrigações empresariais já se consegue arranjar algumas oportunidades interessantes, que vai para além dos 3, 4, eventualmente 5%, e o que acaba por ser crítico aqui é perceber um pouco o risco dessa empresa e perceber o risco da estrutura de capital. E isto é uma análise muito, muito interessante para se fazer, mas que no fundo o que significa é que dentro de uma estrutura de capital de uma empresa, quem tem primeiro direito em caso de falência ou em caso de a empresa esteja mal, quem tem o primeiro a receber sempre é a malta da dívida, portanto a malta que comprou obrigações, os bancos. Depois só então é que é a malta do equity, portanto a malta das ações, então vem em segunda análise. Portanto, isto tem uma estrutura de capital em que se tem uma prioridade naquela estrutura de capital. Portanto, quando se investe em renda fixa, ou seja, através de obrigações empresariais ou corporate bonds, nós estamos a investir mesmo cá em cima na estrutura de capital. Portanto, em caso de falência ou quer que seja, nós vamos ser os primeiros a receber qualquer dinheiro. Portanto, imagina que há uma falência, a empresa vai vender pronto, os ativos, vai vender tudo, nós vamos ser os primeiros nessa estrutura de capital a receber o dinheiro. Portanto, isto significa que no fundo é essa a garantia de que temos menor risco. Mas pronto, quando vocês estão a fazer a vossa análise e pensemos assim, vou dar um exemplo, uma empresa grande como a Apple, ou então uma empresa no setor das telecomunicações norte-americana como a AT&T, não é? Isso é uma empresa com uma capitalização bolsista muito grande, ok? Portanto, vocês têm que pensar isto por fases. Portanto, tem a parte da dívida e depois em cima disto tem a capitalização bolsista. Isto tudo é o valor da empresa, certo? Estas duas coisas em conjunto é o valor da empresa, o valor total da empresa. Portanto, a empresa, para eu não receber, para eu perder dinheiro da minha obrigação governamental, o que é que tem que acontecer? O valor da empresa tem que descer, ao ponto de que a malta do equity, ou seja, das ações, foi para zero, ok? E depois então tem que continuar a descer, até mesmo depois dentro da estrutura da dívida, porque há mais prioridades mais altas e menos altas, tem que continuar a descer, até chegar cá abaixo, até para eu não receber. Então, para empresas que sejam realmente de grande qualidade, é preciso perceber um pouco o perfil destas empresas, mas o potencial de perda acaba por ser baixo. Mas elas existem, e acho que um caso muito recente que eu por acaso estava a acompanhar era aquela empresa dos carros, que alugava carros. Está-me a falhar o nome, era a Hertz, e era uma empresa que, quer dizer, a capitalização bolsista deles foi caindo, e eles, para se refinanciarem, foram emitindo dívida, e a dívida ultimamente já estava tipo a preços estúpidos, no 9, 10%, muito altos. Portanto, isso também, se forem preços, se oferecerem esse tipo de retornos, é preciso também ficar logo em alerta, isto é estranho. E então o que estava a acontecer nessa empresa é que o valor das ações caiu tanto, que eles já estavam mesmo em risco de falência e em risco de não pagar nada, portanto, à malta da dívida, ok?
Portanto, em primeiro lugar, então falámos um pouco do risco do conceito de não existir risco, se calhar não é bem assim. Em segundo lugar, falámos aqui um pouco desta diferenciação de rentabilidade versus risco e, e também abordámos também aqui no episódio sobre a importância de ter renda fixa no portfólio como forma de estabilização, como forma de minimizar o risco, como forma de minimizar a rentabilidade. E então quais são os outros temas chaves a precaver quando se está a investir em renda fixa? Portanto, eu acho que há aqui 3, 4 questões chave adicionais que eu vos queria deixar. Portanto, número 3 é o retorno cobre a inflação. Portanto, acho que esta é uma questão que vocês têm que se perguntar, que é quando estão a fazer o investimento, se é o retorno que vão ter dali se vai cobrir a inflação. E hoje em dia, infelizmente, as obrigações estão a pagar perto de 0% e a inflação anda perto dos 3%. Portanto, é preciso perceber um pouco o tipo de produto que estão a comprar, qual é que é o tipo de retorno é que tem e responderem se está a cobrir a inflação, sim ou não. Porque se não tiver a cobrir a inflação, é realmente aqui digamos que um problema, porque não podem ter a alocação toda aqui, porque senão estão a perder poder de compra e estão a desvalorizar a vossa riqueza. E, portanto, perceber que se calhar também dentro da renda fixa pode haver aqui uma diferente alocação a diferentes tipos de renda fixa com diferente perfil de risco, também com o objetivo de cobrir a inflação. Portanto, este é o número 3, é um pouco esta consideração entre retorno e inflação. Depois, número 4, que também já abordei um pouco, mas é o retorno justifica a desvalorização cambial. Portanto, acho que é uma pergunta que se deve fazer se tiverem a comprar em obrigações de outra moeda, porque se estiverem a comprar, se são pessoas que têm a vossa riqueza em euros e estão a comprar em euros, não, isto não é uma questão, mas se estiverem a comprar obrigações numa moeda como o real, vão ter um retorno muito mais elevado, tal como eu expliquei, contudo a moeda real vai desvalorizar. Portanto, é preciso ter aqui um pouco de cuidado, perceber um pouco o perfil cambial do que estão a fazer um investimento, porque é preciso perceber ou ter conforto que o retorno justifica ou não a desvalorização cambial. Eu, pessoalmente, posso-vos dizer que eu não invisto em obrigações só invisto em obrigações de moedas que para mim são chave, seja euro, dólar ou pound, ok? Portanto, qualquer outra é um risco que para mim não quero correr, já entramos em considerações geopolíticas, macroeconómicas, que levam a considerações que é preciso um conhecimento técnico incrível, um conhecimento macroeconómico incrível, e essas pessoas que têm esse conhecimento, mesmo assim, fazem projeções erradas. Portanto, para mim, o que eu quero é continuar a ter exposição às moedas onde eu vejo realmente a minha reforma acontecer, que é o euro, maioritariamente, mas também dólar portanto, essas são os dois grandes moedas que eu tenho no meu portfólio. O pound, porque é uma moeda de confiança, não me importo também de ter, mas investir em obrigações de outros países só porque tem um retorno maior não é algo que eu faça, mas podem fazer se for é preciso perceber caso a caso, ok? Portanto, avançando para o próximo ponto número 5, aquilo que também já falámos um pouco aqui é entidade emitente é credível e tem liquidez, ok? Esta acho que é o tema central mesmo quando vocês fazem um investimento e perceber. Portanto, no passado, como eu estava a dizer, já houve bancos que foram à falência, portanto é um risco possível. No mercado das corporate bonds, de obrigações empresariais, há muitas pessoas que não há muito tempo herderam, infelizmente, com empresas de muita qualidade em Portugal, mas isso pronto, isso é tema para outra conversa, mas isso houve aí situações que foram muito mal geridas pelas entidades regulatórias, mas houve pessoas que perderam dinheiro com obrigações da PT,
E isso foi um bocado infeliz a circunstância como aconteceu, porque a empresa tinha valor, mas no processo de M&A e no processo de compra, portanto, quando houve aquela compra da entidade brasileira com a entidade portuguesa, epá, não sei como é que isso passou pelo regulador, não sei, epá, não sei mesmo, mas eles no fundo deixaram, ou seja, pegaram nos ativos bons e levaram e deixaram os ativos maus cá, e obviamente depois a malta das obrigações ficou aí, epá, e ficaram e tiveram perdas, mas eu não, isto já foi há uns 10 ou 15 anos atrás, não, teria que agora rever as minhas notas para poder falar mais em detalhes sobre isto, mas acima de tudo a entidade emitente é credível e tem liquidez, sim ou não. Portanto, eu acho que a regra aqui é, se for uma entidade, digamos que governamental, e é preciso perceber também que tipo de governo é que estamos a falar, mas se for uma entidade governamental, acho que pode-se assumir que realmente é uma entidade que vai ter capacidade de liquidez. Então, se estivermos a falar da União Europeia, acho que isso é, para mim, tem baixo risco. E se for uma entidade governamental num país emergente, aqui se calhar acho que já requer mesmo essa análise mais detalhada. E por fim, se for uma entidade corporate, aqui é o que eu acho mesmo mais interessante, porque aí é algo que nós, de forma muito palpável, podemos analisar, podemos ir ver o relatório anual de contas, podemos fazer essa análise. E, portanto, essa obviamente que vai ter um risco maior, mas também podemos ter esse conforto através da nossa análise. E número 6 é quando vão precisar o dinheiro de volta. Acho que é uma questão que se tem que se responder, porque é uma questão central, porque para aquilo que é preciso perceber no contexto deste tipo de produtos de renda fixa é que só vai ser renda fixa, ok, isto é muito, muito importante, só vai ser renda fixa se mantivermos o investimento até à maturidade. Okay? Muito importante, porque se não mantivermos o investimento até à maturidade, ou seja, imaginando que estamos aqui a meio e queremos tirar o dinheiro, o valor aqui vai depender muito do atual estado das taxas de juro, ok? Portanto, só vai ser renda fixa se ficar até à maturidade. Porque se ficar antes, o que é que vai acontecer? Vai-se fazer uma avaliação do valor deste ativo neste ponto aqui, e em função das taxas que tiverem a ser praticadas, este valor pode ser menor. Ou seja, se vocês por acaso forem vender a renda fixa antes da maturidade, eventualmente podem perder dinheiro, caso o ativo tenha descido em valor. O que é que pode levar o ativo a descer em valor? Agora dando um exemplo mais prático para percebermos. Neste momento está a haver inflação, os bancos centrais estão a subir as taxas de juro, ok? Portanto, imaginamos que tínhamos comprado umas obrigações a 10 anos, ok? Estamos aqui no ano 2 e faltam ainda 8 anos, ok? Neste momento as taxas de juro subiram. Quando as taxas de juros sobem, o que é que acontece? O preço desce, ok? Portanto, isto é em função da forma como se calcula o valor das obrigações, mas no fundo o conceito tem a ver com, então, se isto é renda fixa, se eu vou ter este dinheiro a entrar aqui e se o juro subiu, então eu posso ganhar mais dinheiro noutros tipos de produtos. Então, obviamente que o valor do produto que eu tenho, da obrigação que eu tenho, é menor, ok? Portanto, se neste atual cenário que eu estou aqui a dar de renda fixa, em que subiram as taxas de juros, se eu quisesse vender hoje e não esperasse até à maturidade, eu iria perder dinheiro. Agora, se eu mantiver até à maturidade, eu mantenho o dinheiro. Portanto, por este ponto final, seja realmente importante perceber que é quando é que vão precisar o dinheiro, ou se vão precisar o dinheiro, para conseguirem gerir isto, ok? Por fim, e acho que o último ponto que eu queria aqui deixar também para vocês nas vossas análises é desmistificar um pouco esta afirmação que é erroneamente usada, não é? Que era o que eu estava aqui a falar, que é os ativos não descem a valor. É a continuação daquilo que eu já dizia, mas sim, descem porque os ativos de renda fixa vão mudando de valor em função das taxas de juros que os bancos centrais decidem e em função da taxa de inflação que se observa no mercado. Portanto, se as taxas de juros subirem, o valor do ativo desce. É esta a regra que vocês têm que decorar. Se as taxas de juros subirem, o valor do ativo desce. Contudo, este risco é eliminado se mantiverem em carteira até à maturidade.
Portanto, quando vocês estiverem a comprar, agora vamos à parte aplicação prática, não é? Como é que vocês implementam isto praticamente? Portanto, na prática, vocês podem comprar diretamente as obrigações, podem comprar obrigações governamentais. O problema é que o ticket, ou seja, o valor mínimo para comprar é muito grande. Ou seja, se calhar para a grande maioria das pessoas que está a ouvir não é uma possibilidade, ok? Mas depois tem outros produtos que são também governamentais, mas não é aquela obrigação do Tesouro, mas é, por exemplo, os certificados da Forro e não sei o que mais. Portanto, essa é uma opção que é uma opção que vocês que têm de renda fixa. Outra opção que vocês têm relativamente facilmente comprarem ETFs que repliquem o ativo das obrigações. Portanto, esses ETFs, no fundo, são produtos que replicam o comportamento das obrigações. Agora, o que é preciso ter muito, muito cuidado, que eu acho que a maior parte das pessoas não percebe isso, é que quando vocês compram um produto desses, um ETF, esse produto, o que é que eles estão a fazer? Eles estão constantemente a comprar ações, a comprar obrigações, ou seja, têm aqui um portfólio de obrigações e depois vão renovando essas obrigações, vão mantendo sempre o portfólio ao longo dos anos com obrigações. Portanto, o que é que significa? Se vocês comprarem um ETF, o ETF está constantemente, o valor que vocês estão a observar está sempre em constante evolução em função das taxas de juros dos mercados. Portanto, é um ativo de renda fixa, mas sem ser renda fixa, porque o valor está constantemente a mudar. Portanto, era aquilo que eu vos estava a explicar há pouco. Portanto, é preciso ter cuidado com os ETFs, porque os ETFs de renda fixa, eles vão mudando o valor. E, portanto, não se pode dizer assim, olha, eu vou manter até à maturidade, porque o ETF não tem maturidade. O ETF está em constante renovação das várias obrigações. Portanto, a maturidade do ETF não existe, vai estar em constante renovação. Contudo, e agora é importante, existem ETFs de prazo fixo, ok? Portanto, é um produto mais recente, mas já começam a existir ETFs de time fixo. E o que é que isso significa? Isso significa que esse é um produto que eles constroem o portfólio de obrigações e depois, quando chegarem mantêm até à maturidade, quando chegarem até à maturidade, vendem as obrigações e depois devolvem o dinheiro ao investidor. Portanto, isso acaba por ser uma opção bem mais fácil e bem mais barata para quem quiser investir em renda fixa. E depois podem também, através do vosso broker, comprar obrigações empresariais ou os tais corporate bonds que eu estava aqui a falar. E portanto, meus amigos, são estes alguns dos pontos a pensar em quem está a investir em renda fixa. Aqui são uns temas um pouco e uns conceitos um pouco mais técnicos, tem um pouco de teoria aqui, mas acima de tudo eu acho que faz parte e que é importante ter no portfólio renda fixa e acho que deviam todos considerar adicionar, porque realmente é uma forma de minimizar o risco, minimizar a volatilidade a longo prazo e especialmente então para reservas de emergência, fundos de emergência, faz todo o sentido. Portanto, meus amigos, espero-vos ter ajudado um pouco neste tema, a pensar sobre este tema e dúvidas, sugestões, enviem, é sempre um prazer ler as vossas mensagens. Obrigado e até ao próximo episódio. Obrigado por me teres ouvido. Se gostaste do episódio de hoje, subscreve, deixa a tua review e partilha-o para que este podcast possa chegar a cada vez mais pessoas. E claro, acompanha-me no Instagram, @danny.pimentel, e envia-me uma mensagem a contar o que achaste. Para saberes mais sobre mim e encontrares informação adicional de cada episódio, visita o meu website www.danielpimentel.pt. Atenção! Todas as opiniões expressas por mim e pelos meus convidados são apenas por efeitos educacionais, não são recomendações de investimento e não reconhecem as tuas condições financeiras específicas.